Meus amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui mais uma vez para ler junto com você a Santa Palavra de Deus em mais esse dia. Hoje estamos chegando para lermos o capítulo 24 aqui do livro de Êxodo, cujo assunto central aqui é a confirmação da aliança da lei. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora, Êxodo capítulo 24, e vamos ler então a palavra do Senhor. Versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Verso 2. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com eles. Verso 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Verso 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Verso 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Verso 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Verso 11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Verso 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Verso 14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Verso 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Verso 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Verso 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Verso 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.
Aí, meus irmãos, acabamos então de lermos o capítulo 24 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero ler com os irmãos os versos 9 e 10, que nos dizem assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, a aliança da lei, ela é oficializada entre Deus e seu povo. Após Moisés ter lido para o povo as leis e mandamentos do Senhor, o povo, a uma só voz, promete obedecer. Assim, a aliança foi confirmada. E para sacramentar a aliança, Moisés sacrifica animais e esparge o sangue deles sobre o povo. Por isso, nós vemos que a nova aliança feita por Cristo é incomparavelmente superior à aliança da lei, pois a nova aliança foi instituída com base no sangue do próprio Jesus e não no sangue de animais. Depois da oficialização da aliança da lei, Deus ordena que Moisés, Arão e os filhos destes, Nadab e Abiú, e mais 70 líderes de Israel, subissem ao monte. Diz-nos o texto que nós relemos que eles subiram a Deus ao monte e Deus permite que eles vissem a sua glória. Que experiência gloriosa! Eles viram a Deus de forma simbólica, eles viram a glória do Senhor. Viram e não morreram. Como nós dissemos acima, amados irmãos, entre os que viram essa visão gloriosa de Deus, estavam os 2 sacerdotes filhos de Arão, Nadab e Abiú. Essa experiência gloriosa deveria ter produzido em Nadab e Abiú um forte desejo de servir ao Senhor em santidade, pureza, em santo temor. Porém, infelizmente, não foi isso que ocorreu com aqueles 2 jovens sacerdotes. Em Levítico, capítulo 10, iremos ler que esses 2 sacerdotes morrem diante de Deus, pois ofereceram fogo estranho diante do altar do Senhor. Fogo que não foi tirado do altar. Uma soberba, uma arrogância subiu ao coração daqueles sacerdotes e eles fizeram o que não poderia fazer. O contexto do capítulo 10 de Levítico nos permite inferir que aqueles moços agiram assim sob efeito de bebida alcoólica. Que tragédia! Que sofrimento para o pai deles, Arão! Meus amados irmãos, a história de Nadab e Abiú nos ensina, dentre outras coisas, que uma experiência profunda com Deus, como eles tiveram, viram a glória de Deus, tiveram uma visão do próprio Deus, num determinado dia, não é suficiente para nos guardar de um tropeço espiritual futuro. Eles viram a forma de Deus no monte, experiência que pouquíssimos personagens bíblicos tiveram. Foram privilegiados, porém deixaram de vigiar, de serem cuidadosos com as coisas de Deus e daí pereceram. Meus amados irmãos, não podemos viver de experiência
com Deus passadas. Todos os dias nós precisamos acender o fogo no nosso altar. Todos os dias e momentos nós precisamos vigiar. O pecado jaz à porta. Deus falou para Caim em Gênesis 4, versículo 7. O pecado de perto nos rodeia. Hebreus 12, versículo 1. Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar, conforme 1 de Pedro 5, versículo 8. Sendo assim, amados irmãos, não podemos baixar a guarda em momento algum. É vigiar em todo o tempo, orando, para que não caiamos em tentação. Todos os dias precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Não tem como vivermos de experiências passadas, ainda que profundas com Deus. Nós precisamos alimentar esta comunhão com o Senhor todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, não confie nas experiências passadas. Renove sua vida com Deus, a sua vida espiritual diariamente na presença do Senhor. Se assim nós fizermos, certamente não cairemos numa tragédia tão grande como caíram Nadab e Abiú, conforme capítulo 10 de Levítico. No capítulo que lemos, vemos essa experiência gloriosa que tiveram, mas não foi suficiente para livrá-los da morte lá em Levítico capítulo 10, porque eles deixaram de cuidar do fogo no altar todos os dias. Então é isso que nós temos que fazer para também não cairmos em pecado e de repente morrermos eternamente. Que Deus nos guarde por sua graça, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, meus amados irmãos. Senhor, nosso Deus, te louvamos por mais essa palavra de despertamento, de advertência para nós, Senhor. Que a nossa experiência contigo, a nossa comunhão com o Senhor precisa ser diária. Não podemos viver de experiências passadas. Ó Deus, nos livre de cairmos como Nadab e Abiú caíram, ó Deus, em pecado e foram mortos, Senhor. Nos guarde, ó Deus, nos livra das ciladas do mundo, do pecado e de Satanás. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos todos os dias em santa vigilância na Tua presença. É o que lhe pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, assim nós estamos chegando, ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, desejando a você um excelente dia na presença de Deus, juntamente com a sua família, e conto com você amanhã para nós lermos o capítulo 25 aqui, em nossa viagem pela Palavra de Deus, aqui no livro de Êxodo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.